Amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais um encontro, professor Marcelo com vocês, dando seguimento à geografia do Brasil, aos nossos concursandos da PM de São Paulo. Então vamos continuar com o quadro físico, moçada, quadro natural, de acordo com a ementa que foi passada. Vocês se lembram que nós já começamos com a parte de relevo, então agora eu vou abordar clima na sequência, certo? Só que aqui, pessoal, se vocês me permitem, eu dei uma aprofundada, tá? Sempre que a gente pode trazer mais informação, trazer mais coisas, eu acho que ajuda o concursando e sempre vai contribuir. Eu acho que nunca vai fazer falta, tá? Beleza? Então mesmo que a aula fique um pouquinho mais extensa, mas eu acho que vale a pena. Não tão extensa assim. Então vamos começar, vamos trabalhar. Primeira coisa, pessoal, eu coloquei aqui só para introdução uma parte relativa à atmosfera e à sua distribuição em camadas. Primeiro, lembrando uma coisa. Gente, presta bem atenção. A gente tem uma coisa muito complicada, não, mas é que lembra muito São Tomé. Você lembra muito São Tomé na Bíblia, é aquele negócio do ver para crer, só acredito vendo. Então, se eu pego aqui, por exemplo, esse apagador, eu estou vendo ele, eu pego ele tem massa aqui, ó, ele tem uma massa. E se eu soltar ele, obviamente ele cai. Certo? Isso é gravitação universal, certo? A Terra tem mais massa, vai atrair a vocês, mantém todo mundo preso aqui. Certo? Se eu vejo a água está aqui dentro do copo, a água, certo? Insípida, inodora, incolor, mas invisível. Não é, você está vendo a água. Se eu virar o copo, a água vai cair. Claro que vai, beleza? É gravitação, muito bem. O problema é o ar. Perceba que o ar, por exemplo, está entre eu e a câmera, certo? Ele está aqui. Eu estou respirando bem, só que ele é invisível, insípido, inodoro e incolor. Muito bem. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você não vê ele, não pega, sei lá o quê. Mas, devido a isso, a esse fato, ar tem massa, sim ou não? Ah, Marcelo, claro que tem. Claro que tem, ar tem massa. Se você tivesse, por exemplo, sob seus pés, uma balança que tivesse uma precisão de milionésimos de grama, e você fizesse isso aqui, ó, expirou. Desculpa eu estar falando assim porque eu expirei. Certo? Então agora tem uma massa lá na balança, está registrando a minha massa. Aí eu faço isso aqui. E prendo a respiração. A minha massa aumentou ou diminuiu? Marcelo, se for milionésimo, aumentou. Você jogou ar para dentro, o ar tem massa. Certo? Então nós temos que ter bem claro o seguinte: quem tem mais massa, a atmosfera ou a Terra? Ah, Marcelo, é óbvio que é a Terra. Porque se você está aí respirando bem, tranquilo, eu também, a gente sai aqui para fora do estúdio, a atmosfera está lá fora, beleza. Significa que a atmosfera está presa à Terra pela mesma razão que nós. Porque a massa da Terra é maior. Só isso. Então a atmosfera nada mais é do que uma camada gasosa presa à Terra pela ação da gravidade, tranquilo. Só que aí ela se divide em camadas, beleza? E eu vou trabalhar apenas com as principais. Você tem aqui a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Certo? São as camadas. Quais são as principais? Pessoal, primeiro a troposfera. A troposfera, para nós, é a mais importante, certo? Por quê? Porque é ela que está aqui dentro desse estúdio. Quando eu saio, é ela lá fora. Quando eu saio aqui do prédio, vou para a parte externa, certo? É ela lá fora. É a camada com a qual nós estamos em contato. É nela que ocorrem os eventos que mais afetam a nossa vida. Chuva, granizo, furacões, etc. Então, para nós, é a mais importante. Ela vai mais ou menos até uns 11, 12 quilômetros de altitude, tá? Depois da troposfera, vem a estratosfera. A estratosfera é importante. Por quê? Porque na estratosfera, a estratosfera está entre 20 e 60 quilômetros de altura. Mas é mais ou menos ali entre 25 e 35 quilômetros que você tem a maior concentração de ozônio na atmosfera. É a famosa camada de ozônio, certo? A chamada ozonosfera, ela está dentro da estratosfera. Então é ali que ocorre a filtragem, você filtra os raios ultravioleta que vêm do Sol, ultravioletas que vêm do Sol. E você sabe que isso é extremamente importante, por quê? Moçada, não querendo chocar, mas vocês já ouviram falar nisso, pessoal. Está aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de sarcoma de Kaposi, que é uma das variedades do câncer de pele. Você pode ter um melanoma,
Acho que o outro tem lá, acho que é carcinoma de Merkel, uma coisa assim tem também, certo? É um tipo mais agressivo. Mas isso aqui é um sarcoma de Kaposi, é câncer de pele, certo? Então, a função da camada de ozônio é filtrar os raios ultravioleta para evitar isso aqui, certo? Para evitar isso aqui. Se bem que isso aqui também parece que aparece associado ao HIV quando a imunidade está muito baixa. Eu lembro daquele filme de Filadélfia, o Tom Hanks abre a camisa e ele mostra algumas marcas disso aqui, né? Beleza? Então a estratosfera tem a camada de ozônio, que é onde você tem a filtragem dos raios ultravioletas que vem do Sol. A mesosfera é uma camada intermediária, certo? E aí dentro da termosfera tem a ionosfera. Como o nome já fala, a ionosfera é uma camada eletricamente carregada, íons, você entendeu? Então o que ela pode fazer? Ela reflete ondas de rádio. Ela reflete ondas de rádio. Isso é dentro da termosfera. E depois tem a exosfera, que é a camada mais externa. Então essas são as camadas da Terra e a importância de cada uma delas. Tá certo? Muito bem. Aí você vai para a composição da atmosfera. Moçada, 78% da atmosfera é nitrogênio, aproximadamente 21% é oxigênio, 1% outros gases. Sendo que desses outros gases o que tem maior quantidade é o argônio, que é gás nobre, certo? Marcelo, mas peraí, 78% é nitrogênio? É. 21% é oxigênio? É. Marcelo, mas dá uma proporção de quase 4 para 1. 4 para 1, quase de proporção. Mas peraí, como que você está respirando tão bem? Pessoal, batata. Se eu estou respirando tão bem, e a gente respira oxigênio, significa uma coisa só, que o oxigênio é mais denso, ele é mais pesado, então ele fica na parte mais baixa da atmosfera, certo? Então a gente respira bem. Por isso que à medida que você vai e aumenta a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito e é mais complicado para você respirar. Então a concentração de oxigênio diminui, certo? E aí tem uma outra coisa que você se lembra, né, que vai ajudar, que é o seguinte, aí aqueles que são fãs, né, moçada, The Dark Side of the Moon, né, um dos maiores discos até hoje do Pink Floyd, e você está tendo aqui aquela decomposição da luz branca no espectro de luz solar, né? Você decompõe a luz branca e aí 7 cores do arco-íris, beleza, muito bem. Tipo aquela experiência do disco de Newton, que você gira o disco, fica todo branco, né? Quando você põe as 7 cores, muito bem. E perceba que entre elas está o azul, certo? Beleza? Adivinha qual é o comprimento de onda, sei lá, a cor, que o nitrogênio reflete com maior intensidade? Céu azul. Por isso que o céu é azul. É uma prova, pô, o nitrogênio está lá em cima. Vocês entenderam? Então, 78% da atmosfera é nitrogênio mesmo. Só que o oxigênio é mais denso, é mais pesado, ele fica aqui na parte mais de baixo. Tá certo? Beleza? Muito bem. Essa é a composição dela. Quais são as funções da atmosfera? Bom, primeiro, ela tem uma função termorreguladora. Ela ajuda a regular a temperatura na superfície. Pessoal, lembre-se disso, ó, porque a turma tem usado essa expressão biologicamente falando. Você se lembra? Efeito estufa é um fenômeno natural e necessário à nossa sobrevivência. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura na superfície não seria adequada à sobrevivência do ser humano. Isso é um fato, certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo, então ela tem uma função termorreguladora. Presta bem atenção. Devido à poluição atmosférica, queima de combustíveis fósseis, etc., etc., o que muitos cientistas dizem é que está havendo um agravamento do efeito estufa, uma exacerbação do efeito estufa, que é o que nós chamamos de, ou muitos têm chamado, aquecimento global, que é uma possibilidade. É um agravamento dele. Agora, o efeito estufa, é um fenômeno natural e necessário à nossa sobrevivência. Certo? Segundo, filtrar os raios ultravioletas. Eu já falei para vocês, beleza. Permitir a respiração. Também é uma função dela. Difusão da luz. Exatamente, a atmosfera permite que a luz seja difusa no meio.
Certo? Eu tenho aqui um monte de lâmpada fluorescente que está me iluminando aqui, pessoal. A lâmpada fluorescente, ela tem aproximadamente, sei lá, 1 metro por 4 centímetros, não sei. Por que na hora que liga ela, por que a luz que ela emite não vem exatamente em 1 metro por 4 para cá? Por que eu não fico cheio de barra aqui de luz? Não, porque a luz é difusa no meio. Ela se difunde, certo? A atmosfera permite isso, tá? Propagação do som, a mesma coisa, certo? Com todo respeito, moçada, mas vamos lá. Essa é uma das mais cascatas, né? E olha que eu sou velho, né? Cara, faz tempo, hein? E agora é episódio 4, né? Porque, olha só. Aí, ó. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Moçada, vocês estão vendo? Isso aqui é a maior cascata que tem na face da Terra. Eu assisti esse filme aqui quando eu tinha o quê? 12 anos de idade, 10 anos de idade, sei lá, de 77. Que foi o primeiro episódio, né? Depois com os outros virou episódio número 4, tá? Isso aqui explica por que muita gente assiste 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, e acha um filme chatíssimo. Por quê? Porque quando aparece a espaçonave, tudo, ele respeita exatamente a lei da física. E qual que é a lei da física? Gente, som não se propaga no vácuo. Como que você está escutando aqui barulho da espaçonave, barulho de tiro, mas agora sem o som, o filme ficaria chatíssimo, pô. Agora, todo mundo se lembra que uma das funções da atmosfera é permitir a propagação do som. Se não fosse a atmosfera, não haveria propagação do som. Certo? Beleza? Por último, combustão. Vocês sabem muito bem que não adianta você ter só gasolina no tanque do carro. O que você tem que ter dentro do motor é uma mistura ar-combustível, para que o pistão possa comprimir isso na câmara de combustão. A velhinha vai lá e joga a fagulha. Aí você vai dar detonação. Certo? Beleza? Então, ela permite a combustão. Lembra aquela experiência velhíssima? Você põe uma vela, aí você pega um copo e põe em cima dela. O que vai acontecer depois de um certo tempo? A chama apaga. Depois que ela consumir todo o oxigênio que está lá dentro, ela apaga sozinha. Beleza? Tudo bem? Então, são funções da atmosfera. Agora, clima e tempo. Pessoal, você está aí assistindo a minha aula, né? Está em casa, espero, tudo bem, confortável, no seu escritório, tá. Ou hoje em dia, sei lá onde, tá até mesmo no ônibus, não sei. Você está assistindo a aula, muito bem. Aí, de repente, eu peço assim para você, escuta, por gentileza, meu caro concursando, dá um pulo até a janela e veja para mim como é que está o tempo ou o clima. Tempo ou clima? O que você responde? Ora, moçada, você sabe muito bem. Você já assistiu o Jornal Hoje, Jornal da Band, Jornal do SBT, Jornal da Record, Escambau A4. Algum dia a moça te deu a previsão do clima? A previsão do clima? Não. Todos os dias ela te dá a previsão do tempo. Então, quando eu peço para você ir até a janela e observar lá fora, você vai me falar como está o tempo. Ou seja, como a atmosfera está se comportando naquele momento em que você a observa. São os fenômenos meteorológicos ocorridos em um instante ou em um dia. É isso. Ah, Marcelo, quer dizer que em meia hora o tempo pode mudar? Pode! Já aconteceu com você. Uma vez você estava chegando em casa, se preparando para sair, eu vou numa festa. Você entrou, tomou um banho, se aprontou, tal, 45 minutos. A hora que você foi sair, estava chovendo. O que você fala? O tempo mudou. O tempo mudou. Isso é o tempo. É momento, é um instante. Certo? Ah, mas ali o clima não muda? Muda. Muda. De uma hora para outra, não. Pessoal, por favor, que é assim. Eu vou pegar um exemplo. O Dia Depois de Amanhã é um filme que muita gente aí já assistiu. Aquilo ali
está na categoria ficção, porque é uma mudança. No filme, moçada, o clima da Terra muda em 3, 4 meses. E não é assim, a não ser que você tenha um fenômeno cataclísmico externo. Tipo aquele meteoro que caiu lá atrás no Mesozoico e bateu lá no Golfo do México e ajudou a acabar com os dinossauros. Um fenômeno externo, um fator externo, poderia provocar uma mudança climática abrupta, certo? No globo. Aí tudo bem, certo? Agora, o clima pode mudar, não de um ano para o outro, gente. Não é assim. Para você falar que o clima está mudando, você precisa de medições, de dados, de no mínimo 50 anos, para você poder falar, ó, tá ficando mais quente, ó, tá chovendo mais, tá chovendo menos. Vocês entenderam? De um ano para o outro não é assim. Então nós entendemos clima como o comportamento atmosférico ao longo do ano em um determinado ponto da superfície terrestre. Conjunto de características meteorológicas de um determinado ponto da superfície terrestre. Conjunto das interações entre a atmosfera e a superfície. Pronto, são várias definições que você tem. Certo? Mas é colocar mais ou menos como para você aí de São Paulo, meu querido, você aí de São Paulo. Você agora, dia 21 de junho passado, domingo, começou o inverno. Beleza? Eu sei que aí em São Paulo é mais frio, claro que é, também é serra. Você está no alto, beleza? Que aqui em Cuiabá. Agora, para vocês aí, essa época do ano é seca. Aqui também é. Aqui também é. Aqui em Cuiabá é seco. Fica mais seco. Beleza? Em compensação, quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, papapá, tem mais chuva. Aqui também. Todo ano é a mesma coisa. Você vê que tem uma repetição. Você entendeu? Beleza? Então, isso é uma característica do clima. É claro que tem ano que você vai falar assim, pô, esse ano está mais seco, esse ano está menos seco, esse ano está fazendo mais frio, esse ano está fazendo menos frio, esse ano choveu mais, esse ano choveu menos. E beleza. São anomalias que podem acontecer, alterações que podem acontecer, influenciados até por outros fatores. É o Ninho, Laninha, você pode ter zona de convergência intertropical. São várias coisas que podem influenciar. Mas você percebe que as coisas ocorrem sempre na mesma época. O período chuvoso, o período seco, o período mais quente, o período mais frio. Isso é uma característica do clima. Beleza? Muito bem. Aí, nós vamos para fatores e elementos climáticos. O que são fatores climáticos? Pessoal, o fator climático é tudo aquilo que influencia no clima. Fator é tudo aquilo que influencia. Certo? É que nem você pegar e falar assim, porque no jogo de hoje o fator campo. O que é o fator campo? É o time que está jogando em casa. Que tem a torcida a favor, que vai jogar empurrado pela torcida. Isso é um fator. Certo? É um que influencia. Certo? E o que influencia no clima? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar e correntes marítimas. Isso aqui influencia no clima. Todo mundo se lembra o que é latitude, pessoal? Latitude nada mais é do que o quê? É a distância em graus entre um ponto num determinado paralelo em relação ao Equador. Como vocês sabem muito bem, quanto mais próximo do Equador você está, mais quente é. Quanto mais afastado, mais frio. Então, por gentileza, eu vou ter que pular um pouquinho, mas está aqui, ó. Está aqui. Olha Belém do Pará. Belém do Pará está 1 grau e 28 minutos ao sul do Equador. O Equador é o 0 grau. Então, Belém está coladinha no Equador. Média de temperatura anual, 26 graus. Estou arredondando. 26 graus. Certo? Porto Alegre. 31 graus ao sul do Equador. Lá embaixo, Belém aqui, Porto Alegre lá embaixo. 31 graus ao sul. Média de temperatura em Porto Alegre, 20 graus Celsius. 6 graus de diferença na temperatura média. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. É inversamente proporcional. Certo? Beleza? Segundo, altitude. Já falamos, moçada. Aqui, ó. Agora há pouco. Aqui. Olha a diferença de Santos
para São Paulo, para Campos do Jordão. Certo? Temperatura em Santos, 22,6 graus. Campos do Jordão, 11,3. 1.620 metros acima do nível do mar. Quanto mais alto eu vou, mais frio fica. Todo mundo se lembra que o gradiente térmico vertical é aproximadamente isso aqui, ó. Eu não sei se é 6,14 ou 6,41. É 6. A cada 1.000 metros que você sobe, a temperatura cai em média, deixa eu arredondar, pronto, fica legal. 6 graus Celsius. Cada 1.000 metros que você sobe, 6 graus Celsius. Certo? Então são inversamente proporcionais. Então a altitude influencia no clima. Certo? Muito bem. Maritimidade, continentalidade. Pessoal, está na cara que maritimidade é você estar perto do mar. Continentalidade é você estar aqui dentro. Então, quem que é exemplo de maritimidade? Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro. Quem que é exemplo de continentalidade? Cuiabá, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Palmas, em Tocantins. Aí, qual que é a influência? Pessoal, aqui em Cuiabá pode fazer 40 graus? Faz. Aqui faz 40 graus. No Rio de Janeiro também faz 40 graus? Faz. Onde que a sensação de quente é maior? Aqui. Porque não tem um oceano para tocar calor, pô. Não tem. Aqui, quando é quente, a sensação é de mais quente. Certo? Ah, mas quando é frio, onde que a sensação de frio é maior? No Rio de Janeiro ou em Cuiabá? Em Cuiabá também. Aqui, quando é frio, a sensação é de mais frio, porque não tem o oceano que reteve calor. Quem aqui que já não pulou numa piscina à noite, não parece que a água está morna? O calor específico... Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor Marcelão? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada de Geografia para a PM de São Paulo, concurso 2016 e 2017, item a item do edital. De novo, item a item do edital, atendido aí por essa grande isolada do Marcelão. No total são 14 videoaulas, uma carga horária de 15 horas e 58 minutos. Essa nossa isolada da PM de São Paulo, de Geografia, custa apenas R$ 60,00 e você pode assistir durante 60 dias, ou seja, quantas vezes quiser e na hora que desejar. Outro recado importante, professor, eu quero fazer o curso completo, gostei da filosofia do LAC. Então acesse o nosso site do LAC Concursos, porque nós temos aí o curso completaço, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, um curso super atualizado. Nós já atendemos com o curso da PM de São Paulo desde 2012. 2012 até a presente data, nós realizamos todos os concursos da PM de São Paulo. Bacana? Último recado. Quer esse material de apoio do Marcelão? Então, tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, acessar nosso site, fazer o download gratuitamente, só aqui no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique LAC.